Ok, estamos começando um vídeo aqui. Pena que não dá para transmitir ao vivo, ainda não tem qualificação para isso. Mas eu vou fazer um frango, um filé de frango nessa fritadeira de ar que é sem gordura. Bom, minha experiência com isso, zero. Eu apenas vou tentar fazer da melhor forma aqui que eu achar. Vou cortar esses filés um pouquinho mais finos. Tirar as partes de gordura que eu realmente não curto. Tem muita gente que adora gordura, mas eu não. Ok, eu queria pegar esse tempinho para falar o que está acontecendo com o Brasil. Sei que vocês já estão meio saturados quanto a isso, mas o que eu vejo é que a situação vai cada vez mais pro lado que eu imaginava mesmo. Olha as belezinhas de música que toca aqui. Artesanato do Nordeste, justo aqui em Maré da Fé. Então, mas voltando ao assunto, né, enquanto eles tentam vender o peixe deles, olha que belezinha. Esse governo, ele tem um objetivo. E esse objetivo é destruir o Brasil. E eu já venho falando isso há muito tempo, entendeu? O pior não é isso, o pior é que isso está sendo feito nas caras do povo. Tipo assim, sabe? É muito escancarado o modo como eles operam. Eles não se preocupam em fazer absurdos, porque faz meio que parte do plano, né? Vamos analisar um pouquinho, pegando do ponto que imagine que você é um vilão desses de filme e você obtém controle sobre um país. O que você faria? Você consegue lucrar com essa sua posição, só que para isso você tem que destruir a vida das pessoas. Você faria isso? Um vilão com certeza faria. Uma pessoa sem escrúpulos com certeza poderia fazer facilmente essa decisão de prejudicar a vida dos outros para beneficiar a sua própria vida. Mas por que eu faço, né, tipo, essas observações? Se a gente for pegar para pensar, vamos analisar um pouquinho a família Bolsonaro. É um pessoal burguês, né, classe média alta, que entrou para a política. O Bolsonaro ele tinha entrado para o exército, mas não gostava da autoridade. E aí, em vez de questionar as autoridades, de pedir por mudanças e tal, não, o que ele fez? Ele foi lá, queria fazer um plano de bombardear os quartéis para mostrar perigo, né? E que aí para poder aumentar o salário do pessoal, dos militares, e para que assim também ele pudesse ser reconhecido. Não deu muito certo, né? Ele foi tirado dessa posição. Teve toda uma treta lá com jornalistas e tudo, e aí então ele foi expulso do exército. Mas ele viu a oportunidade na política e entrou pra política. Por quê?
Que oportunidade seria essa? A política é um jogo sujo, né? A política, infelizmente, é um jogo sujo. A gente já volta nele. Bom, gente, o que eu tô fazendo aqui, voltando um pouquinho à receita, é tipo um frango temperado, filé de frango temperado que eu comprei no açougue. Já veio prontinho, bonitinho, só tive o trabalho agora de descongelar. Cortei aqui as partes com mais gordura que eu não curto. E eu tenho aqui a minha Air Fryer, né, o nome dela. Ela foi R$199 e eu creio que foi um bom investimento porque ela facilita muito, já que o meu forno está quebrado e tal. Eu vou poder fazer esses frangos grelhados nela. Primeiro uso, eu coloquei lavei para tirar qualquer resíduo que pudesse ter de teflon da fábrica, entendeu? Que pudesse, me causar algum mal. Peguei um papelzinho, com óleo e passei nela toda aqui por dentro, porque eles dizem que assim ela conserva o teflon por mais tempo. Deixa eu ver o que mais. Deixei uns 3 minutinhos a 150 graus, só para ela poder, né, a primeira vez que eles falam para fazer isso também, só para ela poder, fazer o primeiro aquecimento e tal. E agora, realmente, eu vou colocar os frangos. Vamos ver aqui. Aí temos os filezinhos de frango e eu vou espalhar sobre ela. Vi no vídeo que se você colocar um em cima do outro, fica bom também. Mas não, eu vou tentar deixar ela em volta deste centro aqui. Eu penso o seguinte, como é uma fritadeira de ar, eu acho que assim seria melhor, para poder passar melhor entre ela. E aí eu vou colocar uns 15 minutinhos. E a gente vê como é que vai ficar. Vamos ver, 180 graus. Ali para frango diz 200 graus. Mas só que ele tá com uma coxa de frango. Eu não preciso assar tanto assim. Como ele é um filezinho bem cortado fininho, eu vou colocar em primeiro 10 minutos pra gente poder virar. Deu uns 12 minutos. E aí vai ficar esse barulho maravilhoso que vocês estão ouvindo aí. Bom, eu vou deixar esses 10 minutos e vamos ver o que acontece. Vou pegar um cigarro. Como ela é bem barulhentinha, vocês estão ouvindo? Eu vou pegar o celular e vou colocar pro lado de fora. A gente vai conversar. Ok. Bolsonaro, vendo que tinha chance na política, né? Ele entrou e, né, ele manja do jogo, né? Ele é um perfil realmente para política, sabe? Ele conseguiu encontrar umas brechas, ele viu que o negócio podia ser lucrativo, e aí ele começou a carreira política dele, falando que a população queria ouvir e tal, defendendo uma causa conservadora, ok. Vendo que dava lucro, o que ele fez? Ele colocou os filhos, né? Ensinou os filhos dele a entrarem nesse mesmo caminho. Falou, olha, gente, pensa você como se você fosse uma família. Eu sei que tem muita gente que se diz espertona, os malandrão, né? Que a gente tem no Brasil.
teria o mesmo pensamento. Eu conheço várias pessoas que provavelmente pensariam da mesma forma. Algumas pessoas nem são mais meus amigos porque eles me bloquearam por causa que eles são a favor do Bolsonaro. Então você já pode entender. Mas assim, você descobriu um negócio que é lucrativo, que você pode ganhar uma grana. E aí o que você faz? Você pega a sua família inteira. Ó, filhos, vocês vão aprender as coisas, isso, aquilo. Agora vocês já estão com idade suficiente. Isso daqui dá dinheiro. Faz o seguinte, vou ensinar pra vocês tudo que eu sei sobre isso daqui. E vocês vão entrar e vocês vão ganhar dinheiro também. Aí a nossa família vai ficar de boa. Entendeu? Posso condenar ele por isso? Acho que não. Moralmente é errado. Entendeu? São brechas na lei que, se tem gente se aproveitando, elas já deveriam ter sido corrigidas. Mas não funciona assim no Brasil, né? Então ele fez qualquer espertalhão, qualquer pessoa que quer sobreviver e tal, isso aquilo teria feito. Fez o que as pessoas morais fariam? Não. As pessoas morais não se aproveitariam tipo, de uma brecha dessas só para enriquecer a própria família, ferrando com outras pessoas, gastando dinheiro do povo. Mas, né, muita gente faria isso, com certeza. Tá. Aí pulamos para 2018, 2017. Aí Bolsonaro já tem uma família, tipo, que eles já lucram bastante, mas é aquilo, a ganância. A ganância é uma coisa que é complicada no ser humano, entendeu? As pessoas gananciosas querem mais, querem muito mais do que precisam ter. Eu, no meu caso, eu não preciso de muito para viver. Tipo, eu acredito que com um pouco de dinheiro por mês, recebendo tipo, um salário médio, assim, eu consigo viver de boa, né? Eu gosto de usar minha internet, gosto de jogar meus jogos, tal. Quero trabalhar numa coisa que eu gosto de trabalhar. E eu não sou o tipo de pessoa muito ganancioso, tipo, eu não quero ter um iate, não preciso comer caviar, entendeu? Eu gosto de um sushi, gosto, claro que gosto de um sushi de vez em quando, mas eu vivo com muito pouco se eu precisar. E a questão é que essa família, eles não são assim, eles querem mais. Eles querem garantir que a família deles esteja rica por várias gerações. Mas aí, tipo, posso condenar também por isso? Não posso condenar por isso. Quem não quer garantir a segurança de sua família por várias gerações? Mas uma coisa é você conseguir isso por uma via lícita, entendeu? E outra coisa é você conseguir isso quebrando as regras do sistema, se aproveitando das brechas. Esse é o ponto. Então por aí Bolsonaro já tinha seus filhos bem embrenhados na política, já ganhando bastante, mas para eles não era suficiente, a questão da ganância. Aí começaram os esqueminhas, né? E essas são as minhas opiniões, sabe? Do que eu acho que deve ter acontecido. Pra mim não, pra mim não receber processo, claro, né? Mas se você for pegando da história em si, do que a gente sabe, e for montando tipo um cenário, o que pode possivelmente ter acontecido é isso. Aí você pega os filhos e inventa mais esquemas de conseguir burlar as coisas para conseguir mais dinheiro. Aí nasceu os laranjas, Queiroz e tal. Só que acaba as viradas do país, a briga entre os poderes e tal, isso aquilo acabam dando uma brecha maior para uma coisa que você nunca tinha pensado de conseguir, a presidência. E aí você vê que seu discurso, se você adicionar um pouco de ódio a esse discurso, as pessoas já estão satisfeitas, ele fermenta e cresce, então você consegue mais seguidores. E aí você encontra as ferramentas para você poder propagar esse ódio na própria internet, de um jeito que nunca ninguém tinha feito. E você faz esse plano.
Vendo que você é uma opção, os Estados Unidos eles olham, ó, esse cara daí tá fomentando ódio e tá crescendo, ele tá conseguindo um resultado. Vamos ajudar esse cara daí, vamos ver como que ele se comporta. E aí os Estados Unidos deixam um cara especialista nesse negócio de fomentar as mensagens para garantir que, né, você vai conseguir chegar ao maior número de pessoas possível que são nesse tipo. E aí o que você faz? Você pega, vê que os Estados Unidos querem, né, tipo, te ajudar a chegar lá. É uma ajuda bem-vinda, é claro. Aumenta as suas chances de chegar na Previdência. E aí, enquanto isso, o outro presidente, que ele era o mais cogitado, entendeu? Que ele representa meio que o oposto que você quer, ele tá, ele tá atrapalhando, ele tá no caminho. Então cria-se aí, tipo, a gente tem que provar que esse cara ele é alguém desonesto. A gente tem que deixar a população contra esse cara, entendeu? E assim foi feito. Aí começou-se a história do triplex. Eles encontraram uma brecha dentro da carreira do Lula, né? Tipo, algo que não estava muito bem explicado e tal. E dessa brecha eles conseguiram, tipo, fazer algo maior. E aí você, encontrando o juiz certo, encontrando os promotores certos, molhando as mãos certas, você consegue criar uma situação do onde o é um cheiro de plástico porque é a primeira utilização, isso é normal. Então, voltando, você consegue criar uma situação em que o país inteiro fica achando que o cara realmente é corrupto e todo mundo se volta contra os valores que eram valores básicos dos seres humanos, tipo, querer o bem ao próximo, entendeu? Querer acabar com a pobreza. Há uma filosofia antiga e tal que diz que a história tem essas reviravoltas, esses momentos, entendeu? É uma frase que fala que tempos difíceis criam pessoas fortes, né? Que criam tempos de paz. E aí os tempos de paz criam pessoas fracas que criam tempos difíceis. E aí o ciclo se reinicia. Eu acho que a gente está no início de um ciclo desses, né? Agora a gente tem pessoas fracas que estão realmente criando situações e apoiando pessoas que vão criar tempos difíceis. E essas coisas vai piorar. Eu já previ isso antes, desde o ano passado, desde um pouco antes. Eu já comecei a estudar um pouco sobre isso. Um pouco não, eu venho acompanhando isso há um bom tempo já. E cada mês. Opa, acabou os 10 minutos lá, vamos ver como é que tá ficando. Ok. Já tá meio que bonitinho, hein? Aí eu preciso virar isso de alguma maneira. Vou pegar um garfo aqui. Pior que grudou tudo. A cor tá branquinho. Então acredito que em mais 10 minutos ele vai estar pronto. Vamos lá. Ele vai estar douradinho. Eu tô a 180. Vamos continuar. Então acredito que a situação realmente vai continuar piorando. Só que esse cara dos Estados Unidos, essa galera dos Estados Unidos que te ajudou,
Eles querem mais, eles querem tipo ser os donos do Brasil, né? O Brasil tem muitas riquezas e eles precisam manter o padrão de vida deles, né? Os Estados Unidos está aí há muitas décadas, não, muitos séculos, né? Como uma potência. Eles têm os recursos deles, mas eles fazem algumas merdas na questão ambiental e tudo. E eles precisam, né? Eles consomem cada vez mais. O ser humano é um monstro consumista, entendeu? Que está comendo, comendo, comendo os recursos da terra e precisa comer cada vez mais. Embora a gente tenha uma galera que é muito inteligente e que sabe que o planeta tem seus limites e que dá pra balancear as coisas pra gente sobreviver e tipo a gente replantar as coisas, a gente manter o ecossistema funcionando porque é pro nosso bem mesmo. Tem essa galera que realmente não tá muito aí pra isso. Tem essa galera que pensa de uma outra maneira, é aquela maneira egoísta, tipo, que se foda se daqui a 100 anos a Terra vai ficar insustentável para a vida. Eu vou viver tipo 100 anos. Então daqui a não, eu vou viver tipo 60 anos. Então daqui a 100 anos eu vou estar morto e que se foda quem vai ficar. Entendeu? Essa é a questão. E esse pessoal dos Estados Unidos, eles têm o continente deles e tudo, têm os recursos deles que com o tanto que eles já tipo dominaram do continente deles, torna bastante difícil deles conseguir mais recursos. E justamente por causa dessa falta de respeito com o meio ambiente, entendeu? Então eles precisam de recursos de outros lugares para continuar mantendo o padrão de vida que eles têm. E o Brasil, que está logo ao lado, está cheio de recursos, é o melhor lugar para eles fazerem isso. Entendeu? Então eles pegam um cara como o Bolsonaro, que é um cara já ganancioso, e falam para ele: Bolsonaro, você quer viver bem, né? A gente está te ajudando, você vai para a presidência, mas a gente vai querer que você nos ajude a manter o nosso padrão americano. Em troca disso, você vai ter uma vida incrível, você vai ter quanto dinheiro você quiser, você vai viver bem pelo resto da sua vida, você vai ter dinheiro para os seus descendentes e tal. E aí tudo que você precisa fazer é ir destruindo a economia do Brasil. E aí Bolsonaro nem deve ter perguntado, mas eu perguntaria, tipo, mas e a questão dos pobres e tal, e tudo, e da fome e tal? Não, não se preocupemos com isso. Entendeu? Os pobres morrem e os pobres não são importantes. O importante são as riquezas que o Brasil tem. São as coisas que a gente precisa. E esse povo está realmente disposto a deixar pessoas morrerem, a causar guerras civis, porque aí em guerras civis as pessoas morrem também, a transformar países em uma miséria absoluta, como você vê outros países aí que entraram no processo de miséria e tipo que estão tendo problemas com isso, de pessoas passando fome, de economia destruída. E o Bolsonaro é um candidato perfeito para um plano desses, entendeu? E aí ele vendo a vantagem, ele aceita. A equipe de inteligência dos Estados Unidos, que trabalha tipo afincamente nesse sentido, cria planos, cria contramedidas, pensa nos cenários que podem dar errado, pensa em revoltas que podem acontecer, pensa em uma volta da esquerda que pode acontecer, pensa em todos os meios de barrar esse tipo de coisa e tal, e cria um plano muito grande, tipo, bem estruturado para que isso aconteça, para que eles possam se tornar realmente donos do Brasil, né? Para que eles possam fazer o que quiserem do Brasil, sem precisar necessariamente declarar, olha, nós somos os donos do Brasil. Fica uma coisa que, como é que eu vou dizer? Fica uma coisa que está subentendida. Os outros países sabem o que acontece.
Mas é complicado eles baterem de frente com os Estados Unidos, né? Porque não está declarado que os Estados Unidos está fazendo isso. Mas nas entrelinhas dá para entender, dá para ver muito bem, entendeu? Os outros países estão muito preocupados, sim. Eles sabem o que pode acontecer. E os Estados Unidos conseguindo fazer isso, ele começa a mandar no resto do mundo, sabe? Se os Estados Unidos conseguirem esse tipo de poder, eles podem fazer o que eles quiserem com o resto do mundo. Então, acho que daqui a uns 10 anos, 20 anos, os Estados Unidos tendo total poder sobre isso, eles podem construir armas, né? A tecnologia vai estar mais desenvolvida e eles podem realmente criar criar um império, né, mundial de dominação que pode, tipo, criar novos escravos, obrigar pessoas a trabalharem para sustentar as coisas das elites novas que vão se formar. Isso no mundo todo. Então a situação que a gente está vivendo hoje é uma transição que é muito perigosa, é muito triste, entendeu? Porque o Brasil ele é um país que tinha tanta possibilidade, tanta oportunidade de crescer e se tornar um país independente, tipo, já é um país independente, mas assim, se tornar independente da questão financeira, se tornar uma potência mundial. E isso tudo foi jogado aos ralos porque as pessoas infelizmente são fracas. As pessoas tendem a acreditar de que o, o Bolsonaro é bonzinho e de que os Estados Unidos é mais bonzinho ainda e os Estados Unidos eles querem o nosso bem e nós vamos ser super bem tratados se nós formos subservientes a eles. Mas isso não é verdade. Entendeu? Qualquer pessoa com um pouco mais de estudo, qualquer pessoa com um pouco mais de bom senso mesmo, pode saber que o que está acontecendo é muito errado. E o futuro realmente é medonho, é o que eu posso dizer. Tenho orgulho do meu país? Eu tenho orgulho do meu país, tipo, do tanto de coisa que fez, mas não hoje em dia. Hoje em dia eu não tenho orgulho do meu país sendo liderado por quem está liderado. Eu não tenho orgulho do meu país, tipo, de saber que tem tanta gente que, sabe, que é capaz de servir de capacho por interesses próprios, que é capaz, tipo, de passar pano para tanto tipo de coisa errada que está acontecendo. E essas pessoas parecem cegas. Elas confiam, algumas confiam tanto que não importa o que o governo faça, o presidente pode chegar e matar alguém na rua que ainda vai ter gente para defender, sabe? E aqueles que da classe média, tipo, que sabem que a mudança vai ser boa para eles, né? Boas entre aspas. E essas pessoas, elas sabem que está errado. Essas pessoas são piores ainda, tipo, porque você pode ter umas pessoas tipo, que estão seguindo cegamente pensando que está tudo certo, mas uma hora essas pessoas acordam. Uma hora essas pessoas veem, não, mas peraí, mas isso daí não tá certo não. Eu apoio esse cara pra ele fazer o certo, mas aquele negócio que ele fez ali não é certo. As pessoas começam a acordar e aí quando elas acordam, aí elas se sentem muito mal. Mas é a esperança de que, né, as coisas podem melhorar, pessoas acordem e comecem a lutar pelos direitos aí. Mas existem pessoas piores ainda, que são aquelas pessoas que sabem que está errado, elas têm a consciência de que o que está sendo feito é errado para o país, elas entendem qual é o objetivo isso aquilo, mas elas passam o pano mesmo assim, porque elas acham que para elas vai ser melhores. Agora vamos entrar no ponto de que acham que a vida delas vai melhorar. A vida dessas pessoas não vai melhorar. Aí, vamos ver como é que ficou este frango. Eu não sei se eu deixo mais 5 minutinhos, que tá bem douradinho. Acho que vou deixar mais uns 3 minutinhos. Ops, coloquei 5. Tá, pode ser, 5 minutos, não tem problema.
É... Ok, por que a vida das pessoas não vai melhorar? Nós temos várias classes, né? A gente tem desde as classes mais baixas às classes mais altas. São os operários, são o pessoal da classe média, é o pessoal que teve acesso à faculdade, tem um emprego que paga bem. Temos o pessoal que não teve acesso à faculdade, que trabalha em empregos informais e tudo. E todas essas pessoas, elas contribuem de alguma maneira, tipo, para que o país funcione, entendeu? Então, desde o aposentado que recebe a grana dele, até o cara informal que tá na rua vendendo tipo um picolé, ou um café, ou uma esfirra, ou o que seja, essas pessoas estão girando o dinheiro do país. Algumas delas estão importando, outras estão exportando, pegando coisas aqui que criam no Brasil e vendendo para fora, porque o Brasil ele é um país tipo tropical, turístico, né? Pessoas dos outros países gostam de ter arte brasileira e tipo, de ter outras coisas, né, dos nossos recursos que tem aqui. Então o que acontece é, se você começa a eliminar essa circulação de dinheiro que acontece no Brasil, a economia começa a entrar em colapso. E a economia entrando em colapso, as coisas ficam mais caras, entendeu? Então essas pessoas da classe média que acham que vão ficar mais ricas se o Bolsonaro fizer as coisas que ele quer, que se dane os pobres aquilo, elas estão muito enganadas, porque quando os pobres estiverem morrendo de fome, quando a situação estiver crítica e começar tipo, realmente uma guerra civil, os pobres vão invadir as casas da classe média. E a classe média vai ter que se defender, entendeu? Então aquele cara que queria só ganhar dinheiro, ele vai ter que se tornar um assassino para defender sua família. Várias classes médias vão se sair bem, claro, eles vão ter armas melhores, tal e coisas aquilo, mas a quantidade de pobres é muito grande. E várias classes médias não vão se sair tão bem quando suas casas forem invadidas por dezenas de pessoas com fome, querendo comida, querendo uma vida melhor. Então essas pessoas que acham que a vida delas vai melhorar, elas vão se tornar cúmplices de assassinatos em massa. Elas vão saber que pelo resto da vida delas, e a família delas vai saber que eles foram responsáveis por um extermínio de pessoas, sabe? E uma hora, tipo, tendo essa guerra e as pessoas mais simples tal sendo dizimadas, o que seja, vai faltar gente para produzir, né? Aquela pessoa simples, aquele operário que está na fábrica construindo as coisas para eles, aquilo. Se você tiver que eliminar essas pessoas, quem vai construir as coisas para você? Quem vai trabalhar, colocar a mão na massa lá? Então esse pessoal da classe média vai se ver tendo que de alguma maneira fazer isso. Eles vão começar ou a querer escravizar pessoas, escravizar naquele sentido, né? Fizemos uma nova lei em que tal pessoas são obrigadas a trabalhar pelo bem do país, né? Sempre com essa temática do bem do país. Então, a previsão realmente é muito triste, entendeu? Os caminhos que o nosso país estão tomando, eles são realmente tenebrosos. E aí quando esse pessoal da classe média se tocar da merda que fez, já vai ser tarde demais. Porque aí os Estados Unidos já vão ter dominado, eles vão poder fazer o que quiser com essas pessoas também. E a essas pessoas vai restar apenas, como é que eu vou dizer? Aceitar seu próprio destino, digamos assim. Enquanto o Brasil se fode,
os americanos vão estar rindo, sorrindo. E os americanos, eu não digo todo mundo não, porque há americanos que têm consciência disso, há americanos que não desejam crescer desta forma. Entendeu? Há muitos americanos bons, sim. Isso é feito por uma parte de inteligência do governo americano que não se importa muito com a vida das pessoas. Então eu não vou generalizar dizendo que todos os americanos vão ser assim. Eu acho que a proporção está que nem no Brasil mesmo. Existe muita gente que tem bom senso e existe muita gente também que é tão idiota quanto essas pessoas que votaram no Bolsonaro e acham que a vida delas vai melhorar por causa disso. O Bolsonaro não está interessado na sua vida melhorar, tá? É o que eu posso dizer para essas pessoas, se alguma delas for assistir esse vídeo, é isso. O Bolsonaro não está interessado na melhora da sua vida, ele está interessado na melhora da vida dele. Se ele tivesse interessado em melhorar alguma coisa, ele já teria feito alguma coisa para melhorar a vida das pessoas. Em todo esse tempo que ele está no poder, e você não pode dizer, ah não, mas são só alguns meses, aquilo não. Não, em alguns meses dá para fazer muita coisa no governo sim, não tem essa desculpa. Você vai passar o pano dizendo que, ah não, porque prefeito tal não fez nada nos primeiros meses, porque era muito pouco tempo. Não, não, é o mandato já, é o seu trabalho. A gente vê todas as coisas que ele está fazendo, tipo, dando escândalo, porque são cada escolha absurda uma atrás da outra. E a reforma da Previdência é só o começo disso. Tá? Porque o que muda no Brasil... Já volto. Porque o que muda no Brasil agora com a reforma da Previdência? Nada. Entendeu? Ah, a reforma foi aprovada e tal. Agora não muda nada. O problema é que daqui a 10, 20 anos as coisas começam a mudar de uma maneira tipo que é assim, ó. Quando você tiver pessoas que começarem a se aposentar e receber muito pouco e a economia começar a piorar por causa disso, mas claro que as coisas vão estar bem piores até lá, entendeu? Você vai ver tipo, que vai ter menos dinheiro tipo, rolando por aí, menos dinheiro circulando e mais gente com fome. Todo esse consumismo que a gente tem hoje em dia, eu quero um iPhone, eu quero uma super ultra TV que lançou, que eu queria, né, mas eu tô achando que não dá pra comprar, porque não é tão necessária pra mim, a minha não tá funcionando. Todas essas coisas, elas vão perder o valor, porque a gente vai estar precisando, tipo, fazer as contas, tipo, do mês, se o dinheiro vai dar pra gente comer, se vai dar pra pagar os aluguéis e tal. Então, quando a reforma realmente fizer começar a fazer efeito, isso, aquilo, o mundo já vai estar bem bosta e ela só vai deixar pior. Então, por enquanto, o brasileiro ele tá calado, tá deixando essas coisas acontecer. E depois que acontecer não vai dar muita diferença mesmo. E vai ter muita gente falando que, olha, viu, a reforma foi aprovada e tá tudo bem, mas não é essa a questão é o futuro. Então eu acho que a situação é ruim e não vai melhorar, ela vai piorar. Tá? Vai piorar pra mim, vai piorar pra você. E só quem vai se dar bem é essa galera que tá lá nos 1%, sei lá, 2, 3%, que detém o resto de toda a economia. Essa galera que esquece que a história se lembra, entendeu? Essa galera que vai comer caviar e vai ficar num lugar muito luxuoso, vivendo bem por um tempo, elas se esquecem que
Elas esquecem que a história lembra. A história, tipo, dá nomes aos bois. Não adianta você tentar mudar a história, porque mesmo você mudando a história, há aqueles que lembram, tá? E aqueles que lembram não deixam os outros esquecerem. Esse seria bem o ponto. Nossa, ficou muito bom. Vou pegar só um pedacinho aqui pra vocês poderem. Olha, tá douradinho. Perfeito. Eu achava que ia ficar ultra seco, mas não ficou tão seco quanto eu pensei. Melhor é que não tem gordura. Então, gente, agora eu vou comer meu almoço, né? Essa foi a primeira vez que eu usei a minha air fryer aí. Eu paguei, tava promoção nas Casas Bahia, paguei R$ 199 nela. Acho que é uma grana que realmente valeu a pena. E aí vocês puderam ver, tipo, como foi, tipo, o preparo de um frango, de filé de frango grelhado. Comprei já temperado no açougue, não saiu muito caro, acho que saiu R$ 7 para meio quilo, nem fiz tudo. Ó, se vocês forem ver, ainda sobra tudo isso daqui que eu descongelei, que provavelmente vou ter que congelar de novo. E é muito mais barato, que eu tava comprando antes lasanha, e lasanha tipo fica uns R$ 11 por aí. E esse daqui vai durar tipo umas 3, 4 refeições pra mim. E a gente pode falar um pouco aí sobre a situação no Brasil, a situação do Bolsonaro, sobre o futuro que pode acontecer no Brasil. E é aquilo, não adianta passar pano, tá? Não adianta tipo argumentar de que o outro governo era pior, não adianta argumentar de que as coisas vão melhorar, tá? Não vão. Se você for um pouco esperto, se você realmente não tivesse agindo de má fé ao falar sobre isso, e você analisar tudo e você ouviu as minhas palavras, você sabe que uma hora esse pessoal vai se ferrar e vai muita gente se ferrar. Entendeu? É algo que eu queria deixar, que era a minha opinião sobre o assunto, sei lá, para as futuras gerações ou para alguém que possa assistir esse vídeo daqui a alguns anos. Para lembrar que tinha gente que sabia sim o que estava acontecendo, mas que infelizmente essas pessoas não são a maioridade da população. A gente tem algumas pessoas lutando, né, para que essas coisas melhorem, mas infelizmente não são todos. Ainda assim, há esperança, né? Alguma coisa pode acontecer para mudar esse cenário tenebroso que a gente tem pela frente. Bom, foi bom estar com vocês.